Olá, alunos! Agora vamos falar sobre a pele, mas a pele no seu estado normal, sem as doenças que nós vamos falar ao longo da disciplina. É importante a gente conhecer a pele como ela é, saudável, para que justamente a gente possa entender as alterações que ela sofre durante um processo patológico. Se a gente não conhece a pele normal, fica mais difícil de entender o que acontece durante as doenças. Então vamos lá. A pele, ela é considerada um órgão do corpo humano. Ela é o órgão mais extenso que a gente tem, mais ou menos 2 metros quadrados. Óbvio que dependendo aí do tamanho da pessoa, né? Pode ser mais, pode ser menos, mas na média aí 2 metros quadrados. E ela corresponde por 16% do nosso peso. Então, ela é um órgão bastante grande e é o alvo do profissional de estética. É o nosso ambiente de trabalho, é a pele. Então vamos lá. Para que a gente tem pele? A pele, ela é um órgão de proteção. Ela é uma casca, é a nossa casca. É para proteger o nosso organismo, a parte interna do nosso corpo, contra as agressões do meio externo. Quais agressões do meio externo? O que a gente tem no meio externo que nos agride? Luz, a luz solar, radiação de forma geral. Hoje nós temos metabólitos da poluição. Nós temos, que mais? Os micro-organismos. Então a pele ela é para proteger contra a entrada de micro-organismos no nosso corpo. E ela é também para proteger a gente contra o oxigênio. O oxigênio, ele reage, ele é um elemento bastante reativo. Tanto que se aumentar um pouquinho a proporção de oxigênio da atmosfera, o nosso corpo começaria a sentir mais efeitos. O nosso corpo seria oxidado. Então vejam como a pele ela é importante, justamente para proteger contra esses agressores externos. Além disso, ela também serve para regulação térmica, através da transpiração. Serve também para o controle do fluxo orgânico, porque nós vamos falar, a gente fala em algumas disciplinas, como a cosmetologia, que a pele, ela tem uma permeabilidade. Nós não somos nem uma carapaça, né? Não é uma casca rígida, tipo de uma noz, e também não é uma pele de sapo, né? Não é uma esponja. Ela é seletiva. Então a nossa pele ela regula o fluxo orgânico através da liberação do suor e do sebo. No suor e no sebo, nós temos a liberação de determinados metabólitos que devem ser excretados. Também serve para excreção, reserva de nutrientes, porque a nossa pele ela é capaz de reter, dependendo da camada, vitamina A, vitamina C, e a nossa pele ela tem a protovitamina D, da vitamina D3, que é aquela que é necessária ser convertida em vitamina D3 através da radiação ultravioleta, aquela que a gente precisa tomar sol para que ela entre na pele. Então a nossa pele ela também é uma reserva de energia. E também é uma outra coisa muito importante, ela é um órgão sensorial. Nós temos o tato, principalmente através das mãos, né? Quem aqui não vai na loja comprar alguma coisa e tem que meter a mãozona no produto? A gente não resiste, faz parte do nosso instinto, porque o tato ele é muito importante para nós, a gente sente diversas coisas quando a gente coloca as mãos. Então a pele ela é também um órgão sensorial, que faz parte do quê? Do sistema tegumentar. O sistema tegumentar ele é esse sistema da pele, que se divide em epiderme, derme e hipoderme, que ela é um tecido então de revestimento. Então vamos falar aqui dessas 3 camadas. Vamos lembrar, epiderme, derme e hipoderme. A epiderme, ela é o quê? A camada mais externa da nossa pele. Essa parte que a gente encosta, que a gente passa a mão. Quando a gente passa a mão, né, na pele de alguma pessoa, a gente está passando a mão na epiderme, a gente sente a epiderme. Então a epiderme ela é uma camada mais externa e ela é mais fina e muito densa. O que quer dizer densa? Quer dizer que as células são muito numerosas e muito agrupadas.
a gente vai ver nos desenhos nos esquemas, que a epiderme ela parece um muro de tijolos, porque as células são altamente agrupadas, enquanto que na derme, as células elas ficam boiando numa matriz. Na epiderme a gente não tem isso, não tem essa matriz extracelular, porque as células são tão agrupadas que elas não precisam de matriz, ok? Então elas têm pouco espaço entre as células. As células elas não ficam boiando, elas ficam bem agrupadinhas uma do lado da outra. A espessura da epiderme ela varia de pessoa para pessoa e de local do corpo para local do corpo. Por exemplo, na região ao redor dos olhos, a epiderme é bem mais fininha. Agora, se você pegar no cotovelo, a epiderme é bem mais dura, bem mais espessa. E é mais espessa por quê? Porque é uma região de muito atrito. É uma região onde a gente está dobrando, é uma região onde a gente encosta em muito local, então ela é mais espessa nessa região. E mais fina na região dos olhos, por exemplo. Essa espessura ela pode variar de 0,4 a 1,6 milímetros. Então a função da epiderme é servir como barreira. Ela é a parte da nossa pele que serve para proteção, para nos proteger. Além disso, ela é dita que ela é semipermeável, ou seja, algumas coisas podem passar pela epiderme, algumas coisas não podem passar pela epiderme. E isso é visto com mais detalhe na cosmetologia, quando a gente fala de permeabilidade cutânea. Então, a epiderme, ela é dita como um tecido epitelial. Por que um tecido epitelial? Porque tecido epitelial é um tipo de tecido onde justamente as células estão agrupadas, elas estão grudadinhas uma na outra, formando justamente um revestimento, uma proteção para qualquer órgão. Porque nós temos tecido epitelial em todo o nosso corpo. A gente está falando da epiderme, que é o tecido epitelial da nossa pele. Mas a gente tem tecido epitelial, por exemplo, no interior do intestino. Lá é tecido epitelial também. O tecido epitelial, a gente aprende na histologia, que ele é um tecido que serve justamente para fazer a proteção de um órgão, ok? E a gente diz que a nossa epiderme, ela é o quê? É um tecido epitelial estratificado pavimentoso. Parece um nome assustador, mas a gente vai ver que é muito simples. Tecido epitelial queratinizado, estratificado e pavimentoso. Por que esse nome? Epitelial a gente já falou, porque ele faz revestimento. Estratificado por quê? Essa palavra estratificado ele vem de camadas, porque a gente vai ver que a epiderme ela é dividida em camadas. Por isso a gente diz que é estratificado. Então a gente chama cada camada, a gente pode chamar de estrato. Estrato córneo, estrato granuloso e assim por diante. Pavimentoso por quê? Por causa do formato das células, que tem um formato de pavimento, como se fosse uma lajotinha. E queratinizado por quê? Porque é rico em queratina. Pronto, está explicado esse nome complicado. É bem mais fácil do que a gente pode imaginar. É isso que quer dizer. Epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Então a queratina, ela é a principal proteína que nós temos dentro da nossa célula da epiderme, que a gente chama de queratinócito. A principal célula da epiderme, essa que forma as camadas, é chamada de queratinócito e a gente vai falar deles com mais detalhe mais para frente. O que é importante a gente saber também da epiderme? A epiderme ela não é vascularizada, ou seja, não tem vaso sanguíneo na epiderme. Então, como que a coitadinha se alimenta? Porque se tem células, e células que se multiplicam constantemente, ela precisa de energia. Como que chegam os nutrientes até ela? Através de um processo chamado difusão passiva.
que a gente vê lá na biologia. E a difusão passiva, para a gente resumir aqui o que ela é. Ela é um processo onde o produto ou substrato, ele vai atravessando de célula para célula, através do gradiente de concentração, sempre indo do meio que está mais concentrado para o menos concentrado. Assim a nossa epiderme se alimenta, ela vai pegando lá da derme o que é menos, que está mais concentrado na derme, vai passando para a epiderme, pelo menos para onde está menos concentrado, até atingir um equilíbrio de concentração. Então agora nós vamos fazer uma pausa e em seguida nós continuaremos falando sobre as células da epiderme.